Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. Hoje vamos falar sobre a obra de Plutarco no nosso Clube do Livro, que é como distinguir um. Como é que é? Como distinguir um bajulador de um amigo, né? Na minha aqui tá um adulador de um amigo. Isso, um adulador de um amigo, isso aí. Então, pessoal, como vocês sabem, a gente tem o Clube do Livro, a gente agora está fazendo de 15 em 15 dias. E por causa disso, a gente está pegando aí mais obras. E agora, o que acontece? A gente pegou uma obra que o nome é Sobre a Amizade. Só que são 3 textos do Plutarco. O primeiro é maior e os outros 2 são menorzinhos. Então essa semana vai sair o episódio sobre o primeiro texto, que é esse que a gente falou. E na semana que vem vai sair a segunda parte, que é falando sobre os 2 textos menores. E Ó, aí. só pra pontuar aqui rapidinho. Hum, O segundo é como retirar benefício dos inimigos. uhum, E o terceiro é acerca do número excessivo de amigos. boa, isso aí. Então o Plutarco tava ali, né? Tava loucão com essa parada de amizade, né? O É cara mesmo. queria Ele fuçar isso aí, queria, né? ele queria distinguir as falsas amizades. Isso aí. Uhum. E a gente nem falou antes, né? Mas como é minha vez de decidir o livro, eu vou ficar com Prometeu Acorrentado, que é uma peça aí de teatro. É bem curtinha e tem disponível no domínio público, então todo mundo que estiver ouvindo aí, né? Nossos milhões de inscritos vão poder acessar também. Tu tem aí, Quinha? Consegue aí pegar? Tal, de boa, né? Vai dar, pô. Ah, Vai dar. tranquilo. E eu fiquei triste porque eu descobri que eu tenho um livro com o teatro grego completo, completo, todos, não completo, mas os 4 principais autores, todas as peças deles. Só que em inglês eu não sabia que eu tinha esse livro aqui, porque eu comprei num sebo, tipo, vários livros dessa coleção. E aí eu comprei de novo a coleção, só que em português, ou seja, gastei dinheiro duplamente, né? São coisas aí da vida. Então curte, comenta, compartilha e vamos começar. É, Vamos lá, rapidinho. Sim, sim. Eu quero fazer só um comentário antes, que já deve ter umas 2 semanas que eu ouvi essa história. E assim, de certo modo, a gente sempre meio que não foge do tema, mas a gente sempre vai discorrendo, né, por assuntos que estão ali relacionados com o nosso tema, né? Uhum. Até porque é um podcast esse é o propósito mesmo. E cara, a gente sempre fala aqui sobre ter coragem, sobre amadurecer, sobre você botar a cara, dar a cara pra fazer as coisas, né, e tudo mais. E como que as pessoas normalmente demoram muito pra amadurecer e ter essa coragem de fazer as coisas, certo? Uhum. Aí, recentemente, eu estava vendo uma entrevista com o Ronaldo e eu sempre trago o exemplo de futebol, porque o futebol é maravilhoso e se aprende muito vendo essas coisas de futebol. Uhum. Se aprende história, cultura e até isso que eu vou falar agora. Aí tava vendo uma entrevista com o Ronaldo, cara. Aí ele falou quando ele começou a jogar bola, né? Que ele foi fazer um teste num time, acho que em Vila Isabel, aqui no Rio, né? Quem é do Uhum. Rio sabe. E ele era pobre, né? E tudo mais. O Ronaldo era ferrado. Uhum. Aí ele falou que foi fazer um teste num clube ali em Vila Isabel. E tinha, tipo, mais de 100 moleques pra fazer o teste junto com ele. Uhum. E, tipo assim, esses testes de futebol, cara, é mó zona. Você vai lá, joga 10 minutos e acabou, Uhum. sabe? É uma avaliação muito porca. Naquela época, então, lá dele, que era, devia ser 80 e pouco, né? Devia ser pior ainda. Sim. Aí, ele falou que chegou lá, aí, tipo, tinham 30 pra ser atacante, 40 pra ser ala, 20 pra jogar na zaga, né? Um Uhum. monte de gente. Ele falou que pra agarrar só tinham dois. E ele, tipo assim, é mó craque já, ele falou que sabia que ele era bom. E ele falou, vou fazer pra goleiro, que, cara, se eu agarrar o mínimo possível, eu já vou entrar. Porque só Uhum. tem dois pra tentar. Se Uhum. eu for um pouquinho melhor, eles me chamam. Aí ele falou que passou como goleiro. E no dia seguinte, quando ele foi pro treino, ele falou pro cara lá, pro treinador, tipo, cara, eu jogo pra caraca, eu fiz pra goleiro porque eu tinha que entrar de algum jeito. Me dá só uma chance de jogar aqui hoje, na linha, e tu vai ver que eu sou bom. Aí falou que o cara colocou ele na linha e foi assim que ele. O resto é história, né? Caraca, aí. E ele tinha 12 Brabo. anos. 12 Brabo. anos, né? Pô, mas o goleiro ele tem que ser altão, né? Ah, se bem que todo mundo tinha meio que essa idade. E o Ronaldo, tipo assim, ele não é altão, mas ele não é baixo também. Tem 1,83, eu acho, Ah, 85. sim. Acho que pro futebol é um padrão assim, né? Mais ou menos. Uhum. Boa, boa. Mas aí tipo, o moleque de 12 anos tem essa mentalidade, Pô, né? ele teve a manha de, porra, vou entrar aqui, depois eu me viro, né? E aí eu fico pensando, cara, é porque, tipo assim, ele é. No que ele faz, ele é gênio mesmo, sabe? Ele pode Uhum. ser
assim, intelectualmente um cara burrão, né? Uhum. Podia nem estudar na época, nem saber escrever, sei lá, não sei se é isso, né? Mas isso acaba sendo a realidade de muitos jogadores. É. Mas tipo assim, naquela parada ali ele vai saber o que fazer, sabe? Ele sabe se virar e até com 12 anos ele tem essa atitude, né? Pô, maneiro aí. É aquela parada. É melhor pedir desculpa do que dar licença. É, Vai fazendo, se der merda você pede desculpa. É melhor do que, ai, posso tentar aqui e tal, sabe? com certeza, Porra, com bem certeza. melhor, bem melhor. Isso aí, cara. Então hoje vamos falar aí do como distinguir o adulador do amigo. E eu queria saber, antes da gente começar, por que você escolheu esse livro? Na verdade, você tinha alguns, né, em mente, mas por que esse foi um dos que você tinha em mente? Vamos lá, eu não tava com ele em mente, na verdade. O que eu tava em mente era o Ética Nicômaco, né, que a Aham, gente comentou aqui antes. Aí eu fui ver e vi que ele era grande, né? São quase 300 páginas, se não me engano, né? sim. Aí eu falei, pô, esse aqui não vai dar, só se fosse, tipo assim, uma escrita, um projeto maior, né? Mais longo. Aí eu comecei a pesquisar, aí eu fui naquela lista do contra os acadêmicos. Aham, Aí fui passando e vi lá Plutarco. Eu falei, cara, eu já ouvi o nome desse Plutarco em algum lugar. Até que 2 semanas atrás eu falei, pô, Vitor, acho que tu que me falou dele, alguma coisa assim. Só que se não foi você, deve ter sido o Guilherme Freire, né, que é quem eu ouço também, uhum. ou talvez o Flávio Morgenstern, pode ter falado. E esse aí tinha, tipo, sobre amizade. Eu falei, pô, parece interessante, né? O que ele vai falar sobre amizade? O que esse Aham, cara tem pra falar? aham. Aí me chamou a atenção e foi isso. É porque eu acho que a gente acha que os gregos só falam sobre, sei lá, a imortalidade da alma, o mundo das ideias, Aham. estética, mas tipo, pô, os caras falam de coisas entre aspas mais banais assim, né? Que tem a profundidade, mas não são tão abstratas, né? E, de novo, como a gente sempre fala, tipo assim, até a amizade lá, 2000, o Plutarco um pouco depois, né, do Sócrates e tal, mas há 2000 anos era a mesma coisa, né, tipo, É. as amizades, né. Cara, pelo livro que ele falou, dá pra chegar na conclusão que o ser humano sempre foi o mesmo, né? Uhum. A gente, quem assim não conhece nada, nada, nada de história, filosofia e tal, sempre vai achar, pô, agora todo mundo é inteligente, antes era todo mundo burrão, né? Mas, cara, nada a ver, tipo, É, toda época teve gente burra, inteligente, boa, má, amigo, adulador, né? Todos os tipos uhum. de classificações assim. Só muda mesmo a skin, né? Tem a E skin sem da contar Grécia e a que, skin moderna. tipo assim, aí vamos colocar na Idade Média, vamos falar que na Idade Média ninguém sabia escrever e ler e tudo Uhum. mais, mas, pô, tinha o cara lá que sabia fazer uma espada, armadura, né. Uhum. Uhum. Várias pessoas sabiam fazer isso, eram camponeses, né? Tinham que aprender Sim. a plantar e conhecer bem ali, né? Das estações e onde vai plantar e tudo mais para poder sobreviver, né? Que era assim. É. Não, e as Então, pessoas também não pensam, tipo, na época da Grécia, Roma e Idade Média, o quão difícil era você conseguir um livro. Porque o uhum. livro era à mão, tipo, era o cara escrevia o livro inteiro à mão. Aí depois tinha que outro cara copiar inteiro à mão. Tipo, sei lá, é muito bizarro. Tipo, hoje em dia, porra, tu dá um Ctrl+C, Ctrl+V, já tem 1000 palavras a mais, assim. Uhum. E agora já até ligando isso aí que você falou com o livro, né? Do Plutarco mesmo que a gente leu. Uhum, É, para quem não leu, né? Quem tá ouvindo aí não leu, ele vai falando o tempo todo, ele vai dando exemplos, né? De amizade, de aduladores, né? Dos uhum, amigos, verdadeiros amigos e aduladores. E tudo mais. Ele vai citando, tipo, a Ilíada, ele cita ali a Odisseia, cita, tipo assim, coisas assim de que ele realmente teve que ler, ou pelo menos ele conhecia a história de alguma forma, né? sim. E é muita coisa que ele dá, muita citação. Ele fala também até do que a gente leu do Exíodo, Trabalhos e Dias. Aham. É uma parte que ele fala. Então ele vai pegando esses exemplos aí, tipo, de relações, né? Que tem nesses livros e vai falando o que vai tipo, ter os comentários dele, né? Sobre essas relações. O Plutarco, ele além de um filósofo, ele também era um historiador, né? Então, com certeza, eu não sei o contexto, né? Se ele tinha uma biblioteca dele, ou de repente se tinha uma biblioteca na cidade dele, mas ele teve acesso a vários clássicos e ele fez uma biografia de vários imperadores romanos. Uhum. Algumas se perderam, algumas ainda existem, né? Salvas.
Tem até Então, ali algumas notas também sobre isso, né? sobre isso. Tipo, ele é tipo. Meio que o cara que a gente leu, né? O tradutor, ele coloca ali nas notas as referências, né? Uhum, Aí várias delas tem tipo Plutarco, porque foi ele mesmo que escreveu e sim, meio que ele se cita, né? sim, sim. É um cara autorreferente. É. E, cara, agora sim, quem estiver ouvindo o podcast pelo YouTube, se quiser, eu vou pegar o livro, né, em PDF e eu vou mostrar trechos que eu grifei. Dá para você entender perfeitamente sem olhar a tela, mas se você quiser, você pode olhar aqui para poder acompanhar. Uhum. E aí, cara, uma outra coisa, que a gente já falou isso pessoalmente, mas quem tá ouvindo vai saber. Pô, ele tá falando as coisas e do nada ele fica citando um monte de gente. Tipo, é maneiro ver que ele tá citando e que ele conhece, mas, pô, parece que ele tá dando uma embromada também, sabe? Uhum. Tipo, ele tá falando uma coisa. Pô, igual aquela vez que o Platão falou com o Dionísio, não sei lá o quê. É. Pô, e aquela vez, na Ilíada. E ele dá um exemplo assim, tipo, repetido, né? É. Dá várias vezes um exemplo repetido. Uhum. Mas assim, achei legal e, cara, eu gosto dessa parte assim, de notas e tal, sabe? Só que o problema é que às vezes tipo, consome muito tempo, porque você. Eu, pelo menos, fico curioso, tipo assim, ele dá uma nota e tem alguma coisa ali que me chamou a atenção. Vou pesquisar na internet, ver o que que é e já começa a ler mais um pouquinho, entendeu? Uhum. Às vezes, tipo, uma página eu demoro 15 minutos pra sair de uma página. É. É porque um livro vai chamando mais livros e mais conhecimento, né? É, isso aí, Pois é. exatamente. E, cara, de cara, o título do livro já dá uma ideia sobre o que que é, né? Tipo, como distinguir o adulador de um amigo, você já imagina o que é o adulador. Mas, assim, o que que você achou que é exatamente o adulador? Porque, pra mim, ficou que é tipo um falso e um puxa-saco, entendeu? Que É, quer se dar bem. eu também achava que era um puxa-saco que queria se beneficiar com o cara, É, né? também Também tive é essa. meio que isso que ele fala, né? Uhum. Nessa visão. Isso aí é bom que já vai começar com a primeira parte aqui que eu grifei, que é Vai ele lá. falando aqui. Assim, nós observamos que a adulação não acompanha os pobres, os anônimos ou os fracos, mas torna-se uma armadilha e uma peste para as grandes casas e os grandes negócios, e muitas vezes subverte reinos e principados. Cara, isso é muito hoje em dia que tu vê, por exemplo, vamos supor, um cara famoso, todo mundo sabe que todo mundo vai puxar o saco dele e vai querer, tipo, digamos assim, se aproximar por algum benefício, né? E a gente vê com pessoas que vão ficando famosas. Tipo, vamos supor, tem um conhecido, não sei se você chegou a conhecer ele, mas tem um conhecido da época do ensino médio que ele ficou, digamos assim, famoso na internet. E aí, tipo, e ele era um moleque caladão, assim, na dele. Era um moleque maneiro até, eu conheci ele Uhum. antes. Mas, tipo, do nada, o cara estourou. E aí eu ficava assim, cara, esse moleque, pô, ele era caladão e tal. Agora deve ter mó galera, tipo, rendendo, querendo, tipo, se aproximar dele porque o cara tá famoso, assim, entendeu? Uhum. É, pô, a gente vê muito isso até, por exemplo, quando, tipo, vamos supor, tu tá com uma pessoa. Aí essa pessoa é legal contigo, quando é teu colega e tal. Só que aí, tipo, quando ela vai falar com um garçom, sei lá, com uma pessoa que tá trabalhando com limpeza, ela é grossona, assim, sabe? E, tipo, tu vê que pô, tem alguma coisa aí, né, cara? O cara, Uhum. pô, se ele tratar mal quem é, entre aspas, tá numa situação menor do que ele, já é de se preocupar, né? Sim, sim. E você começou a ler aí e falou que, tipo, que a adulação pode ser um problema até em grandes casas, né? Em Uhum, principados, palácios e tudo mais, né? Foi uhum, mais ou menos assim. E um pouco mais à frente ele vai falar que essas pessoas, assim, grandes, né? Com grandes poderes, são os mais suscetíveis a cair na adulação, né? Porque, uhum, tipo, o cara, ele cai aquela coisa que ele começa a se achar, né? A palavra é sim, essa. O termo é esse, que ele começa a se achar. E aí é nesse momento que o adulador ataca, né? é, Porque ele começa a puxar saco da pessoa ali que tem poder, e a pessoa que tem o poder meio que se perde, né? No sim. próprio ego. Porque vamos. Tipo, eu consigo imaginar, não é o meu caso, mas eu consigo imaginar, por exemplo, vamos supor, um cara
que ele começou a empreender e ficou muito rico. Tipo, pô, ele venceu na vida, ele vai ter essa narrativa, né? Pô, ele venceu na vida, ele conquistou o que ele queria, não sei o que, não sei o que lá. E aí vai aparecer uma pessoa só pra corroborar com isso, né? Pra Uhum. falar aquilo que ele quer ouvir. E aí o cara fica feliz, digamos assim, porque ele recebeu a atenção que ele queria por ter sido bem sucedido. E o adulador consegue o que ele queria, que era se aproximar do cara para colher algum benefício financeiro, né? Cara, a gente vê isso pra caraca, assim, no mundo, assim, no mundo pop, tipo, jogador de futebol. E, cara, uma coisa assim é tão raso que você de fora, assim, na televisão, você consegue ver que é tudo mentira, sabe? É tudo superficial, essas amizades, aí Uhum. é casamento, né, dessas pessoas, assim, famosas, vários delas, você vê que é tudo superficial e é só adulação, né? É, É só a gente querendo se aproveitar de alguma forma. é. Eu E, vejo também a galera querendo, hoje em dia ainda, né, juntando isso com a parada de rede social, a galera querendo mostrar. Tipo, vamos supor, é conhecido de um cara mais famosinho. Aí vai lá e, porra, já tira foto, grava tal. Ou então conquistou alguma coisa, aí grava. Aí tem a galera puxando o saco, sabe? Aí é um ciclo vicioso, né? Pode deixar o bowl latindo, cara. Tá bem baixinho. tá baixinho? Tá Beleza, baixinho. então. É que teve algum barulho na rua que ele fica bolado. Aham. Mas Enfim, realmente é um ciclo vicioso e a pessoa acaba se perdendo nisso aí quando vê, né? São todas aquelas situações que o Plutarco vai colocar, que aí vai precisar de alguém, tipo, um amigo realmente pra fazer um favor, uma missão assim escabrosa, né? Uhum. Aí falou que nesse momento nenhum adulador se presta a fazer, né? Sim. Porque ele não vai E. querer ficar mal, né? De ser o cara que tá, digamos assim, desafiando o cara. Uhum. E a melhor parte, cara, talvez seja um pouco cedo pra falar sobre isso, mas acabou que me deu vontade, então eu vou falar. Fala aí, fala aí. É, Aqui é a melhor secreto parte mesmo. do livro pra mim foi quando ele disse sobre como a amizade verdadeira, né, na amizade verdadeira, o seu amigo ele briga com você, não briga com você tipo de te bater, Uhum. mas ele te repreende quando você tá errado, né? Te Uhum. aconselha, ele sabe te falar quando você tá errado. O adulador não, né? Ele vê você tipo se fazendo mal a si mesmo, fazendo mal a outras pessoas às vezes, e ele não fala nada, ele continua só puxando o seu saco, né? Sim. E só que infelizmente a maioria das pessoas hoje em dia não, parece que desde aquela época elas não sabem ouvir, né? Uhum. Não sabem, tipo, quando alguém te repreende, não sabe, tipo, ver aquilo como uma coisa de carinho, né? Com alguém que tá se preocupando com você. Sim. Então, isso aí eu tava até falando com meu irmão, tava falando com outras pessoas aí sobre esse assunto. Então, cara, é incrível como, tipo assim, desde aquela época as pessoas falam disso, né? Pelo visto. E mesmo assim ainda não aprenderam sobre esse tipo de coisa. E ele também, só para finalizar aqui o meu comentário, ele alerta que tem como, tipo, existem, né, meios de você repreender um amigo, né? Você não vai Uhum. repreender o seu amigo na frente de outras pessoas, você não vai deixar ele Sim. mal, né? Uhum. Desse jeito. Ou então você também se o seu amigo tá numa má situação, você primeiro ajuda e depois você repreende, né? Se Uhum. tiver feito algo de errado. Então essa para mim foi a melhor parte aí do livro. Pois é, cara. Pois é, também foi. Também gostei muito. E uma coisa que é legal é que bate com o que Jesus fala na Bíblia. Que Jesus fala, ó, se você vê alguém errando, primeiro vai sozinho com ela e fala com ela. Se você vê ela errando de novo, vai com uma ou outras duas pessoas assim de confiança e fala junto com elas para essa pessoa. Aí depois você fala em público. Depois você deixa pra lá, entendeu? É bem interessante que parece que os grandes sábios eles vão conversando, né? É. Então, Aí. Terminei. não ia dizer que é legal quando os livros que você lê vão falando a mesma coisa, né? Então, ele até falou assim numa parte que tipo, você não repreende um marido na frente da sua esposa, um pai na frente de um filho, um professor na frente de um aluno, né? Uhum. Isso é bom pra caraca porque também vai até, sei lá, pra sei lá, um líder assim, um chefe de uma empresa, coisa desse tipo que, sabe como é que tem até essa coisa de assédio moral, né? E Uhum. na verdade assédio moral é tipo isso, né? Uhum. Talvez possa ser um esporro ali meio desmedido, mas também é isso, né? Você saber repreender e o momento de repreender, né? Sim. É,
E eu fico imaginando, por exemplo, um chefe, né? Como você estava falando, no trabalho e tal. Cara, eu acho que um grande problema do trabalho é o adulador. Porque, cara, sempre, né, na empresa tem, tipo, chefe de setor, tem coordenador e tal. Cara, às vezes ele toma mais decisões. Mas sempre tem um ou dois que vão puxar o saco independente, sabe? E, e aí o cara entra nesse ciclo infinito e acaba que, às vezes, os poucos que têm coragem de questionar, nem de bater de frente brigando, mas tipo, de questionar, eles são tidos como os estraga-prazeres, os chatos, né? E aí os bajuladores, os aduladores se viram contra ele, né? E falam, ah, não, nada a ver, o fulano é muito. Nada a ver, não, tá certo aí, o que, que você fez? E aí acaba que fica nesse ciclo. O líder, né, o chefe da empresa, ele vai piorando a sua chefia, porque ele vai botando decisões cada vez piores. E os caras continuam concordando só para garantir o salário pelo próximo mês. Tipo assim, eu na minha experiência profissional nunca tive uma coisa dessa, né? Uhum, Mas por exemplo, até no meu trabalho atual eu me sinto confortável, né, pra uhum, falar se for o caso. Quer dizer, se eu quisesse muito falar, acho que não teria problema, essa que é a uhum. verdade. Eu não me sinto confortável porque a gente não sabe, né, como o Plutarco falou, como a outra pessoa vai interpretar, É, né, a sua, a sua fala, né? Tipo, às vezes você fala, pô, não gostei disso, isso aqui pra mim tá errado. E, pô, tem gente que, infelizmente, não vai levar isso muito bem. é, E no ambiente profissional, a gente sabe como é que é a situação, a gente não pode, né, é. dar mole. Não, pois é. É, cara, e depende, é muito difícil as pessoas, como você falou, saberem ouvir. E assim, cara, você tá num ambiente profissional com a pessoa, tu não. Tu até consegue ver mais ou menos como a pessoa é, mas tu não consegue saber se a pessoa vai ter a maturidade de ouvir, né? Será que a tua chefe tá ouvindo o podcast? Ela é inscrita, né? Ah, então, mas ela é maneira, pô. Ela é maneira. Acho que É, ela. ela é maneira. é, eu acho que ela saberia ouvir. Mas é aquilo, a gente nunca sabe, né? É, pode ser que não. Tipo, cara, eu, por exemplo, sendo, tipo, não sendo chefe, eu respeito pra caraca hierarquia, Uhum, sabe? uhum, E pra mim, assim, mesmo que eu discorde, eu posso até falar, como eu já falei e tal, tipo, ideias e tal que eu discordo, mas, por exemplo, na hierarquia, pra mim, existe uma parada muito clara que se quem tá acima de mim prefere X e eu prefiro Y, vai ser X. E eu uhum. vou fazer, assim, eu posso questionar, mas vai ser feito, né, É, no final o das contas X. é o que o cara decidiu, né? Aí não tem problema, sabe? Uhum, Zero. E aí, mas tipo assim, isso é um trabalho que eu tive que fazer, assim, já de muito tempo, sabe? Muito antes de trabalhar, de saber ouvir e ponto final. uhum, Porque acho que todo mundo, quando era mais adolescente, né, que é meio revoltado e tudo mais, não gosta de uhum, ouvir, né? Briga por qualquer coisa. E eu lembro até que o meu irmão me ajudou muito nisso, porque quando a gente jogava videogame ou futebol, qualquer coisa assim, que era ser meio cooperativo, uhum, ele falava pra mim, assim, ele me dava esporro e eu brigava, né? Aí eu uhum. discutia. Aí se elogiasse, ele falava, quando eu elogio, tu não fala nada, né? Mas quando eu brigo, tu quer discutir. Uhum. Aí, tipo, eu fui ouvindo isso, né? Óbvio que não foi da noite pro dia que eu parei, mas eu comecei a perceber isso, tipo, realmente, pô, por que que eu só discuto quando briga, sabe? Uhum. É. Aí isso foi uma das coisas assim que me ajudou bastante a saber ouvir mais e é isso, e melhorar nesse ponto. Pô, aí, teve uma coisa hoje, falando em hierarquia, eu tava no jiu-jitsu, aí a galera tava treinando, aí tinha um faixa azul, que no jiu-jitsu é branca e depois é azul, contra um faixa preta, treinando ali. Aí o faixa preta deu mó broncão no azul. Porra, cara, ataca, ataca, tá fugindo, ataca logo, pô, é treino, pô. Falou boladão. Eu fiquei meio assim do cara dar bronca, tipo, na frente de geral, né? Mas sei lá, ambiente masculino às vezes tem essas porra, né? Só que aí o azul, ele ficou meio que boladão, meio que respondendo, sabe? Pô, nada a ver, sei lá o que, não sei o que lá e tal. Aí eu falei, caraca, cara. Quer dizer, eu não falei, né? Eu pensei, né? Porque eu sou branco, eu posso menos ainda do que o azul, né? Aí eu pensei, pô, cara, aceita, aceita e é isso aí, cara. Já foi, já foi. É. Né? Não, ainda mais arte marcial tem que ouvir e a hierarquia aí é muito mais forte É. ainda, né?
Porque não é só que o cara tem a hierarquia, porque o cara pode quebrar a tua cara em um segundo, né? Ela tem isso, ela tem isso. Pois Mas, é. tipo assim, pelo menos na experiência que eu tive, né, que era karatê, arte marcial japonesa, e japonês então, né, que é muito mais essa parada, falou e acabou. É, Falou e tu abaixa a cabeça e faz. pois é. É, E aí eu. Não, falei primeiro. Não, não, eu esqueci, eu tava tentando lembrar o que que era outra coisa do livro que me chamou a atenção. Então, Uhum. enquanto eu tento lembrar, você pode emendar aí. Não, eu lembrei também que ele falou que o. Geralmente quando uma pessoa é rica, assim, um jovem rico, ele, vamos supor, ele faz xadrez, faz leitura, treina isso, aquilo e treina a cavalo. E a única coisa que ele consegue ficar bom é no cavalo. Por quê? Porque o cavalo não sabe a classe social do cara. Ele não vai ser um adulador. Ele vai se comportar da mesma maneira com qualquer pessoa. Por isso o cara é forçado a, a ir lá de fato e aprender. Porque vamos supor, se o cara tem um professor de álgebra, de xadrez, que na época era tipo professor particular, né? Os caras vão de repente aliviar e vão, sabe, porque o cara paga bem, então não vão entrar em conflito e acaba que é, a pessoa não aprende. Tipo, o que era para mais importante, a pessoa não faz, que é aprender de fato que ela estava fazendo, né? Eu lembro dessa parte aí, foi no começo, e, e eu lembro de uma que foi mais pro final, que ele compara, tipo assim, é o adulador com vários animais. Acho que é Ah, tipo não isso, tipo lembro assim, disso. ele vai e compara. Não é tipo uma comparação, ele só fala, tipo assim, que vários animais têm várias utilidades. Uhum. O adulador é tipo um macaco, que a única função do macaco é fazer as pessoas rirem, sabe? Ah, é verdade. Essa foi muito boa, tipo assim, cara, tu é tão inútil Aham, que tu só serve pra se fazer graça para outras pessoas, só sim, isso. sim, E ninguém te leva a sério. é verdade. E... Mas o que eu queria falar, ainda agora que eu falei que ia tentar lembrar, e eu consegui lembrar, é que, cara, essa aqui existe pra caraca. Essa é uma das poucas amizades, né? Essas amizades aduladores que eu convivi, que ele falou. Talvez a única que eu tenha convivido há muito tempo. Que são os amigos que é tipo assim: caraca, vou atuar, né? Uhum. Cheguei, caraca, pô, Vitor, arrumei um emprego, eu vou pros Estados Unidos. Aí tu vem e fala, pô, mas eu consegui um emprego na Inglaterra. Aham, Eu que não quis ir. aham, Caraca, Vitor, pô, eu vou no show do Red Hot. Pô, mas eu já fui em 3 do Red Hot na pista VIP. aham. Né? Pô, Esse aí isso tem aí é aos muito montes, cara. chato, cara. Na moral. Parece que a pessoa não consegue ficar feliz por você, né? Uhum. Tipo, a Não, e tipo pessoa. assim, e também outra coisa que é tão superficial que você consegue sentir na pele, porque, tipo assim, às vezes eu vou te falar, assim, pô, Vitor, eu consegui um emprego nos Estados Unidos. Você vai falar, pô, sei lá, minha irmã já trabalhou lá, sei lá, em Nova York também. Uhum, E tipo assim, pô, onde é que você vai ficar? É tipo um assunto, né? aham. O adulador não, o adulador ele quer ser mais do que você, né? É sempre Não é, essa tipo, ele não parada, quer né? render assunto, ele só quer ser mais. É verdade. Isso é muito chato e tinha um conhecido nosso aí, nosso, Meu também? seu também, Ah. que tudo era assim, tudo. Tipo, pô, eu comecei a tocar guitarra e olha a música que eu aprendi. Pô, mas se eu tocar uma semana de guitarra, eu aprendo isso aí facinho. É tipo Aí é assim. foda. Aí é É foda. tipo assim. Aí isso aí não tem como não, cara. É. Não, e também. Isso aí acho que não foi falado no livro, mas também o foda é, vamos supor, tu chega, pô, é. É. Peguei um emprego lá nos Estados Unidos. Aí o cara já quer dar um jeito de depreciar, fala: mas tu não sabe inglês direito, vai ser demitido rapidinho, tá ligado? Um bagulho assim. Teve uma Aham, sei. época que eu falei assim pra um colega, né, que hoje em dia é colega: pô, cara, tô estudando pro mestrado. Aí ele falou: tipo, só que eu tava estudando pra caraca, tipo, todo dia, toda hora, fanaticamente ali estudando. Aí o cara chegou: pô, aí, já pensou se tu não passou e que tu não estudou pra nada? Estudou tudo isso pra nada? Aí eu, porra, caralho, né? Sinistro, né? Mas eu passei, graças a Deus, naquela E época. o Plutarco fala que é pra dar mó moral, né? É, Nessas pois é. situações. Pois é, E cara. fala que é pra tu ajudar. E é engraçado porque tem várias situações, por exemplo, tem o cara que só deprecia, tem o cara que quer ser melhor. Mas também o cara que ele só, digamos assim, elogia, como a gente estava falando antes, você vê que é uma coisa falsa e muito cara,
ó, não sou coach de relacionamento porra nenhuma, galera. Mas assim, eu vejo muito cara adulando a mulher e, tipo, concordando com tudo. E, cara, tem 50 caras assim com a mulher. Então, vai ser só mais um, sabe? Não adianta concordar com tudo e Uhum. aceitar tudo. Tem que ser você mesmo, digamos assim, né? Pô, se você não gostou de alguma coisa, se você não concorda, falando com a mulher, você tem que mostrar esse ponto. Senão, você vira um brinquedinho, né? Que concorda com tudo. E sinceramente, cara, eu acho que a mulher, ela por natureza, acho que a lei de Darwin fez a mulher desenvolver pra ela sentir isso, sabe? É, Porque, cara, sei lá, desde que o homem é homem e a mulher é mulher, que existem 50 caras atrás da mulher, né? é. Querendo conquistar ela. Do, dos mais diversos modos, como a história, como o mundo foi desenvolvendo, né? Os métodos de conquistas foram mudando. É, Hoje em dia, sei lá, é mandando mensagem no Instagram. é. Mas enfim. E lá na época do que a gente leu aí foi Shakespeare que a gente leu o último? Foi Foi. o extra, né? Da Megera Domada. É, É, foi. que eram os caras lá e tentavam conquistar a mulher de outro modo, né? Mas Uhum. é um método de conquista. Enfim, é, cara, é tanto isso, sabe, acontecendo com a mulher que eu tenho certeza não, mas eu imagino que naturalmente a mulher foi se desenvolvendo, que nem a lei de Darwin fala, pra, tipo, se prevenir mesmo, tipo, método de defesa, sabe, pra escolher o melhor parceiro pra vida dela. Uhum. Então acho que a mulher sente mesmo o cara que tá adulando e o cara que tá sendo verdadeiro. Óbvio que também acho que se for uma aduladora, ela não sente um adulador, né? É, talvez. Mas eu É, acho que uma pessoa assim mais esclarecida e tal, que não tá na sacanagem, vai conseguir perceber, entendeu? eu acho até que, por exemplo, quando você fica adulando muito e concordando muito, e aí no geral, né, não só em relacionamento, é um sinal de que provavelmente você não tem, tipo, uma vida própria, você não tem opiniões, você não tem preferências. E, pô, cara, ninguém gosta disso. Claro, né, as pessoas que gostam de aduladores gostam disso. Mas, pô, se você for pensar numa amizade mais profunda ou alguém que, pô, que queira conversar de forma mais séria sobre os assuntos, cara, ninguém vai gostar desse tipo de comportamento, né? E, cara, até natural, eu diria assim, tipo, na adolescência. A adolescência é a época pior, cara, que tem a respeito disso. Porque você quer se encaixar num grupinho, só que aí tem vários grupinhos, e obviamente cada pessoa é única. Só que você tem que se enquadrar em algum grupinho ali que você se identifique mais. Aí tem os emos e os punks e os caras que gostam de rap e os funkeiros. E parece que você entra na manada mesmo e vira aquilo mesmo. E, sei lá, vamos supor, nos roqueiros. Às vezes o cara que é roqueiro, ele não quer saber se o cara ouve outro tipo de gênero. Se ouve outro tipo de gênero de música, ah não, tu é poser, né? E já tem essas palhaçadas. Hoje em dia que, porra, a gente é velho, dane-se, né? Uhum. Só que, Onde a gente é velho, ouve Justin Bieber, ouve, né? pô, Justin Bieber é muito bom, cara. E não tô Ouve falando tudo. ironicamente, que tem muitas músicas muito boas. Uhum. E só que, obviamente, pô, o metalzinho é o melhor aí, né? É, e, cara, eu não sei, assim, o que que você acha disso, assim, mas eu fico pensando, né? O pessoal fala, queria voltar no tempo e fazer as coisas diferentes e tal. Mas, cara, às vezes eu penso, cara, se eu voltasse no tempo, ia ser torturante. Ia ser só garoto imbecil, sabe? Que você Uhum. fala uma coisinha, tu já é gay, já é escroto, já é isso. Sabe, as garotas tudo chata e metida, que depois também amadurece. E caraca, ia ser horrível, cara. Graças a Deus eu tô nessa idade já, né? Cara, mas eu não sei o que é pior de adulação. Hum. Se eu fiquei na dúvida enquanto tava lendo. Eu pensei nessa época de adolescente também. Ou se é aquele ambiente corporativo, profissional, assim, que é. Hum. Entendeu? Fala aí, continue. Tipo, o de LinkedIn, sabe? O perfil Ai, LinkedIn. cara. Eu não sei qual é pior. Na moral, o João ele fala muito bem disso, né? Que ele É. começou, ele fez um LinkedIn aí para uma proposta de emprego. E aí ele falou, cara, eu já fiquei passando mal só de ver as pessoas postando
o que elas Eu estavam passei mal postando, também. sabe? Eu tive uma tarefa no trabalho que eu tive que meio que mapear vários perfis no LinkedIn, né? Hum, Caraca, cara, inacreditável, sério. Assim, é de morrer, de verdade. eu lembro que teve uma vez que eu fui dar uma stalkeada numa garota, isso há mó tempão atrás, que eu tinha achado bonita no LinkedIn. Aí, só que tipo, no perfil ela era mó essa palhaçada corporativa mesmo, sabe? Aí eu fui, achei, tipo, o Instagram. É tipo, mó garota, tipo e-girl, assim, alternativa e tal. Parecia ser maneirona. Eu falava, cara, todo mundo tá tendo que vender a alma pra conseguir trabalho hoje em dia, cara. Não basta tu ter currículo e ter experiência. Você tem que ficar, sabe, lacrando no LinkedIn, cara. E só Sim, lacre, só cara, lacre. não tem nada de verdade naquilo ali. Não é possível, É, tipo assim, que uma pessoa escreva um texto daquele ali, sabe? Tipo, ai, a renovação do ambiente de trabalho, sei lá. Cara, não é possível cara, que uma pessoa ela pense que no tempo livre dela, ela, em vez de, sei lá, de estar conversando com um amigo, em vez de estar assistindo um jogo de futebol, tomar um refri com a rapaziada, vendo uma série, qualquer coisa, ela pense em escrever no LinkedIn sobre a renovação no ambiente não de tem como. trabalho. Não, e pior que tem aquelas pessoas que, tipo, não, não, veja bem, tem pontos que eu acho que deveria voltar o trabalho presencial por causa desses pontos. Caraca, o cara tá cortando a própria garganta. Entendeu? Uhum. Porque o E cara os não presta atenção. comentários? Os Nossa, não, comentários. não. Só adulação pura, né, Só cara? adulação Meu pura. Deus do céu, cara. Por isso que eu preferia, sinceramente, é. Aqui no Brasil é impossível de ter isso, mas sei lá, morar na Suíça, Hum, trabalhar aspirando carro e ganhar 2.000 euros por mês. sim, E sim. viver tranquilaço pra caraca. Cara, eu fico sempre pensando, né, nas escolhas que eu faço. E eu percebi, assim, até recentemente, que todas as escolhas profissionais que eu fiz foram no sentido de fugir desse mundo corporativo, sabe? Uhum. Porque já teve oportunidade, digamos assim, que eu poderia continuar numa empresa e crescer na empresa e tal. Só que, cara, eu prefiro a minha posição como freelancer. Cara, eu sou Uhum. freelancer, tem várias empresas ali, não várias, né? Hoje em dia são três, já há muito tempo que são três, mas eu prefiro, nessas três empresas, que eu já estou há um tempo, eu sou freelancer e ponto. Entendeu? Eu não me importo em ser o baixo clero e tal. É, Né? cara, eu acho que eu falei isso com você também, cara. Mas eu falei com meu irmão, tenho certeza. Tipo assim, que ainda mais em países como o Brasil, que por mais que você tenha um bom salário, não é nada. Tipo, uma pessoa que recebe 10.000 reais, cara, é 2.000 dólares. É, Que é isso tipo aí. o salário normal lá, É, né? É normal, tipo assim, de cara que trabalha em fast food, sim. né? Aí, tipo assim, acaba que você numa posição dessas de 10.000 reais, que é um salário aqui, tipo, cara, astronômico, É. sinceramente mesmo, né? Não, o 1% da população brasileira ganha. Não, como é que era? 90% da população brasileira ganha menos do que R$ 3.500. Então, Então, ou seja, 10.000 reais, que é basicamente aí 3 vezes, né? uhum, Arredondando, 3 vezes isso. Tipo assim, um salário, pô, gigantesco, né? uhum, Para a realidade do Brasil. Só que com um salário desse você vai ter muita responsabilidade. uhum, Muita, muita responsabilidade. Você vai ter que estudar pra caraca. Às vezes você estuda uma coisa que não é do seu gosto. Você vai ter que aturar um montão de gente. Tanto bajulador, não, adulador, né? uhum, Abaixo de você. E, quiçá, até pra chegar nesse salário, você teve que adular um montão de gente acima. sim, Então, cara, é um ciclo que a pessoa vai chegar com 40 anos, com certeza com depressão, é, ansiedade, pressão alta e sim. tudo isso que, né, as doenças do século XXI. Cara, na moral, eu sempre fico pensando assim, porra, será que se eu fosse dono de empresa, eu ia querer criar esse ambiente assim, sabe, corporativo? Cara, eu acho Uhum. que ia ser, galera, ó, vamos trabalhar de segunda a quinta e mesmo se a gente trabalhar mais hora, mas assim, se fizer o que fez, vai embora e acabou. Uhum. Porque eu também não consigo entender, cara, nesse mundo corporativo. Também, eu não sei se é um ego ou se é uma coisa do Brasil, da pessoa, do chefe querer saber os mínimos detalhes do que tu faz. Tipo, graças a Deus, cara. Assim, nós dois trabalhamos com empresas assim
digamos assim, da nova era, né? Empresas Muito tecnológicas, melhor, né? que, pô, é muito melhor, realmente, do que empresas tradicionais. Então, não tem muito isso, né? Só que, cara, essas empresas tradicionais e o que eu vejo por aí a galera falando, caraca, é bizonho, sabe? Bizonho, tipo, muito controle por coisas desnecessárias, sabe? Uhum. Cara, E tipo assim, eu não sei como que as pessoas, assim, Porque acaba que a gente já tá. Eu já tenho 28, tu já tem 30. E, 29. tipo assim, até. 29, foi mal. Não tô colocando um aninho a mais. É. Mas assim, o pessoal que tem 35 e tal, acho que pode ele englobar na mesma idade que a gente, né? São os millennials, né? Então, como que isso não começou a mudar antes, sabe? Teve que começar a mudar agora, então é. Provavelmente, tipo assim, a mudança mesmo, se é que vai existir, só vai. É, assim, você vai ter o ciclo completo de mudança quando já tiver. Talvez, sabe? É. A gente não Tem, vai nem pegar essa melhora, tipo, da nova era, sabe? é, tem um cara no que ele é, como é que é? Um, um youtuber, né? Que o canal dele é só zoando essas palhaçadas corporativas. Aí ele falou que já tem uma nova moda que é o no bullshit jobs, que é tipo, cara, faz o teu trabalho e vai embora. Ninguém quer ficar falando que tu é da família, entendeu? Uhum. É tipo frieza mesmo, entendeu? Então, isso aí é uma coisa que eu acho que é muito bom, cara, porque assim, um amigo meu falou isso muito bem. Antigamente, as pessoas tinham em mente que, cara, fiz o trabalho, vou embora e acabou. Hoje em dia, como tem essa coisa de, ai, ame o seu trabalho, ai, a sua vocação e tal, que até tem alguma razão de ser, mas também isso fez as pessoas se aprisionarem ainda mais no trabalho, né? A Isso aí é pessoa uma ferramenta do capitalismo, né? é uma ferramenta do capitalismo e e a pessoa constrói a sua identidade em cima Hum. do seu trabalho. Se o cara é advogado, então ele é um cara que ele quer processar todo mundo, ele quer tudo certo e tal. Se o cara é um engenheiro, então ele é um cara que resolve problemas, não sei lá o que, não sei o que lá. Se o Não, e o cara, pior, cara, ai, você falou isso aí sobre se identificar com o trabalho. hum, É tipo assim, tu baixa, sei lá, o Tinder. hum, Aí tu vai ver o perfil, aí, tipo assim, o perfil da garota. Tipo, fale sobre você. Cara, sinceramente, eu prefiro não colocar nada. Quando eu usava, era tipo um emojizinho. Era pra tentar me definir. Sabe o que eu colocava? Eu colocava preto, branco, um fogo do Botafogo. uhum, Colocava um negócio assim, tipo de viagem ou de música. aham. Não falo nem de viagem, eu falo, tipo assim, era um mapa, de que eu gosto dessas paradas, né, de outros países e tal. Geografia e tal. Porque, cara, não tem como você escrever ali, sei lá, pra uma pessoa ver e. Primeiro que eu acredito que ninguém vai ler, né? Sim, sim. E segundo que, cara, tipo assim, pra mim é quase impossível uma pessoa se definir assim, sabe, Sim, escrevendo. sim. Aí eu ficava assim, cara, como é que eu vou me definir, não sei o que, tudo mais assim, ficava meio que num sofrimento, né? Aí chega lá a pessoa, a definição da pessoa letras 3 de 8, tipo, terceiro período Hum. de 8, tipo, Não, caralho. pior é quando é leão com ascendente sagitário Ai. e Não, lua eu em acho pior a câncer. faculdade, eu acho pior a É faculdade. pior? Acho pior. Porque, cara, a faculdade, tipo assim, tu não sabe nem se vai terminar, sabe? É, O que vai ser da sua vida daqui a 5 anos? Às vezes você não tem nada a ver. sim. E você acha que isso que te define, cara, sei lá, uma parada que você olha, uma aula que você assiste. É verdade. Essa é a coisa que define a sua personalidade. É verdade. Pois é, cara, e tem tantas, digamos assim, tantas facetas, né, no trabalho, na personalidade. Por exemplo, se eu fosse pela minha área de formação, né, que é química, digamos assim, química industrial, que tem. Não é engenharia, mas tem muita coisa relacionada. Eu seria um cara pragmático e certinho e que talvez consiga em soluções engenhosas e tal. Beleza, mas não é exatamente o que eu sou. Eu sou muito mais um cara de humanas, digamos assim, que sabe estatística. Basicamente é Uhum. isso, entendeu? E, pô, e, e a parada é não se deixar, digamos assim, ser julgado por isso, né? Sim. Aí, sabe uma coisa que eu lembrei? Eu trabalho para 3 empresas. Uma delas, caraca, só lacra, é só bobagem corporativa no Eu LinkedIn, acho que eu sei qual é essa aí. é só isso. Essa você conhece porque você já trabalhou nela. É,
Não é aquele trabalho agora, tá? Se a chefe dele estiver ouvindo, não Não, é. não é. É É um uma que ele já do trabalhou, passado. é. No passado. Depois ele conta melhor pra você, qualquer coisa. É, só lacra, só bobagem corporativa. Aí tu vai ver, o dia a dia da empresa é só linha de produção. É tipo, tem uma planilha, tu nem fala com ninguém. Tu recebe tudo, Uhum. faz, manda a nota fiscal e acabou. E assim, não tô reclamando, eu prefiro que seja assim. Só que, tipo, os caras passam mó imagem de, pô, não, precisamos de pessoas. Aí não fala nem, né? Precisamos de redatores, precisamos de pessoas redatoras. Pra poder indicar que Caraca, que lixo, né? cara. Tipo, Muito tentando ser meio escroto, que né? usar um termo carinhoso, sei lá, né? Ridículo, cara. É pra É dizer que muita pode ser adulação, um cara. helicóptero, né? É muita adulação. É, e o que eu tava pensando, cara, que um dos grandes problemas aí do Brasil é a carga horária, porque É. se você fosse querendo nos países aí mais liberais, tipo Estados Unidos, Nova Zelândia, acredito que a Inglaterra seja assim também, até por conta dos Estados Unidos e da Nova Zelândia, que tipo assim, você recebe que você trabalha e ponto final, É. né? Todo mundo ia trabalhar muito mais rápido, ia tentar fazer super bem pra terminar logo, Uhum. né? Então e aqui no Brasil acaba que você fica lá 9 horas no lugar, você trabalha 2 horas e meia, a maioria Sim, das vezes, sim. e Cara, fica lá. tem um. Gastando, consumindo luz, almoço. Sim. Tem um parente meu, né? Que eu não vou citar porque, sei lá, né? Mas tem um parente meu que ele é programador. Ele trabalha em regime híbrido. Ou seja, uma semana ele vai 2 dias, terça e quinta, e na outra ele vai segunda, quarta e sexta. E vai alternando. E aí, esse parente estava me falando, cara, o trabalho que eu faço em casa e lá é a mesma coisa. Tipo, só que eu tenho que ir, acordar mais cedo e ficar lá e tal, só pra justificar o aluguel dos caras, sabe? Cara, uma coisa, eu até entendo, por exemplo, o cara mora num apartamento pequeno e com a esposa e 3 filhos. E aí ele Uhum. prefere ir pro trabalho porque não dá pra se concentrar. Ok, aí eu acho que é um caso realmente em que se justifica essa preferência. Agora, a empresa obrigar, sendo que esse cara ele teve uma filha agora só, sabe? E antes ele era não tinha filha, tinha uma rotina tranquila em casa. Cara, é a palhaçada corporativa, né? Sim. E, tipo, eles também não tem nenhum tipo de estudo de desempenho, porque às vezes vai até que o próprio cara trabalha melhor em casa do que na empresa, Sim. né? Aquele E livro ninguém nem sabe. Trabalhe 4 horas por semana, ele falava assim, ó, tipo, isso, cara, o livro foi escrito em, sei lá, 96, 98, uma coisa assim. Não, 2002, enfim, muito tempo já, né? Uns 20 anos. Naquela época o cara já falando, cara, se você quer. Ele ensinava você a conseguir um trabalho home office. Ele falava, cara, se você tá no seu trabalho, faz o seguinte: é, fala que você tem uma emergência e que você vai ter que fazer o trabalho de casa durante aquele dia. Durante aquele dia, você se torna muito mais produtivo do que no dia normal. Uhum. Depois você fala, chega pro chefe e fala, cara, tá vendo aqui como eu sou produtivo em casa? Pô, eu rendo mais e tal. Posso ficar um dia da semana trabalhando de casa? Aí beleza, quando você consegue um dia, nesse dia tu trabalha muito mais do que nos outros. E aí depois chega e fala, cara, pô, eu tô muito melhor em casa, deixa eu trabalhar em casa. E aí tu consegue trabalhar em casa. Tipo, o cara era visionário, tá ligado? É visionário. Mas eu Visionário. acho que isso não daria certo na maioria das vezes. Não, no Brasil não. É porque É. ele é americano, né? Lá eu acho que é mais Uhum. flexível. Mas, porra, no Sim. Brasil, o cara, como é que eu vou saber se tu tá trabalhando mesmo? Pô, o resultado não fala por si É, só, né? exatamente. Pô, Tipo assim, no meu antigo trabalho, que era na empresa mesmo e tudo mais, e o cara, ele era gente boa, mas ele era muito, tipo, fechado, sabe, pra essas coisas. uhum, Cara, tinha dias, sinceramente, eu não fazia. Tipo assim, era só 1 hora trabalhando. uhum. Leu vários mangá, E. né? É, entendeu? E fazia. Tipo assim, eu chegava lá, era 8 horas. E outra coisa que é terrível. Quem foi que. Tipo assim, cara, a sociedade vai se desenvolvendo, né? Uhum, Vamos até um pouco de história agora. A gente sabe que o mundo vai mudando, conforme passam os anos, os séculos. Tipo, na Idade Média, as pessoas iam dormir, sei lá, 6, 7 horas e acordavam 4, 5 horas da manhã, sim. né? O dia, tipo assim, o trabalho funcionava quando o sol tava Posto, né? tava posto.
E existia um motivo pra ser assim, né? Aí veio a luz elétrica, veio a Revolução Industrial, as coisas foram mudando. E hoje em dia, tipo assim, as pessoas dormem muito mais tarde, né? As pessoas dormem meia-noite, dormem 1 hora da manhã e tudo mais. Uhum. Por que que continuam com essa coisa dos anos 60, sei lá, não tem nem ideia, mas é de uns, pelo menos 50 anos atrás, de a jornada de trabalho ser de 8 às 18, É, sabe? Por que que não é de 10 às 20? sim, E se for, e pra mim, porque já é um absurdo manter 9 horas, né? 10 horas, sim. que seja. É. É, já é um absurdo, mas por que que coloca o cara, o que que você ganha tendo um funcionário completamente infeliz tendo que acordar 5:30 da manhã, 6 horas pra ir trabalhar, cara? Sim. É Pra muito cruzar a cidade escroto. inteira, É né? muito escroto. É. Pô, eu fico bolado com isso também. Graças a Deus eu consegui manejar a minha carreira para conseguir trabalhar de casa. E é a melhor coisa, né, cara? Você conseguir essa flexibilidade, Uhum. acordar e já poder ir pro trabalho direto, né? Não precisar ir pro É. lugar e pegar ônibus e tal. Eu Cara, dei sorte que, mesmo quando eu trabalhava assim fora, era perto de casa. é verdade, né? Então sempre, uma vez foi aqui, era tipo 15 minutos de casa, outra vez era na minha rua, Uhum, na outra quando eu fiz estágio na escola, tipo assim, eu era mais longe, eu demorava 20 minutos, sei lá, 25 pra sim, chegar. sim. Então sempre fui de boa. É bem tranquilo, né? E aí não tem que ficar convivendo com os aduladores. É, Caraca. exatamente. Não, e sem contar que, pô, eu não gosto muito de ambiente com muita gente, assim, hoje em dia, né? Tipo, um show, uma coisa assim. Mas quando são pessoas interagindo, eu tenho um certo problema com isso. Uhum. Até na minha própria casa, quando tá muito cheio, eu prefiro sair de casa. Sei lá, ir pro estacionamento, entendeu? Fumar um cigarrinho. Não, Então, também sou exatamente assim. é. Então, e no trabalho, cara, o único trabalho assim tradicional que eu tive, que foi carteira assinada e tal, cara, era assim, 10 pessoas numa salinha, sabe? Igual meu avô falava, batendo na bunda de quem passa, porque era pouco trabalho pra muita gente, só que todo mundo tinha que fingir que tava trabalhando pra não pegar mal a situação ali, né? Uhum. Aí, cara, tinha vários migué pra dormir, tinha uma salinha ali, que aí na hora do almoço eu ia na salinha do material de limpeza, dormia ali escondido. Aí tinha uma salinha que os técnicos em química ficavam, que aí a gente trocava, tipo, aí um dormia de manhã ali, outro dormia à tarde. Pô, era bonzão ali. Caraca, muito bom, muito Então, bom. tipo assim, tipo, será que o chefe, o patrão, ele que paga a conta, ele não percebe, ele não sabe que essas coisas acontecem? Claro É, que sabe, cara. Só que pois ele é. prefere perder dinheiro e, sei lá, e ter o prazer de que o funcionário dele trabalha 8 horas por dia e paga até o último centavo, Sim, sim. né? Isso é muito escroto. Inclusive, esse meu patrão antigo, né? é, Ele, como eu falei, ele era gente boa e tudo mais, assim, qualquer coisa que ele tinha, assim, ele me ajudava e tal. Mas ele tinha essa parada, tipo assim, pô, tô pagando, então tem que fazer. Tem que Uhum, ficar até o último segundo, entendeu? uhum, Fazendo a parada. Só que aí eu pensava, caraca, se eu viesse aqui pro trabalho, segunda, quarta e sexta, e o resto fizesse de casa, e olha o que ele economizar de passagem, né? Quatro é dois, quatro por semana. sim. De energia, porque não ia ter ar-condicionado ligado, não ia ter nada disso, computador e tudo mais, impressora. E de almoço. Uhum, pois é. Ou seja, coloca aí no mínimo, sei lá, 150 por semana. Sei Sim, lá. pois é. E também o chefe, às vezes, se ele for um mau chefe, né? Ele tem esse negócio tipo, cara, eu tô pagando, então assim, se humilha aí, sabe? Deita no chão pra pisar na tua cara. Uhum. E cara, o pior de tudo é que quem é empreendedor não tá livre disso. Porque às vezes você vai conseguir um cliente. Eu tenho um grupo aí de alunos de um cara do marketing digital, que eu já trabalhei pra ele, e eu fiquei no grupo, né? E aí uma social media, né, que trabalha aí, pra quem não sabe, a galera que trabalha fazendo conteúdo de redes sociais, falando, cara, tem uma cliente assim que eu tava e ela queria um negócio totalmente nada a ver com a estratégia de social media. E eu falei, e eu expliquei pra ela que não fazia sentido, ela falou, não quero saber, tô pagando e tal. Aí nessa hora eu falei, cara, então tá bom, fechamos o contrato aqui, não trabalho mais pra você, dane-se, toma o dinheiro aí e tal. E cara,
é óbvio, né? Pô, a gente tá falando de um ponto de vista de pessoas que são privilegiadas, que podem às vezes pegar um segundo cliente e tal, sair de um Uhum. cliente para entrar no outro. E não é assim para todo mundo. Tem galera que, pô, ganha pouco e não tem muita perspectiva, mas, cara, as pessoas têm que se impor. Tem que se impor, porque até num cliente assim antigo, é, chegou lá do nada uma pessoa e falou: Ó, esses textos aqui vão ser X, tá? Só que era abaixo do que eu ganhava. Eu falei: pô, cara, mas eu ganhava mais do que isso, era tal valor. Ela: pô, então acho que esses aqui vão ser esse valor mesmo. Aí eu falei com um cara acima dessa pessoa: ó, então a pessoa falou e tal, pô, queria combinar e o valor que eu já tava ganhando. Aí eu consegui desenrolar. Mas se fosse um Uhum. cara amedrontado, assim, e às vezes até a pessoa tem razão de ter amedrontado, às vezes só tem um trabalho e tal, a pessoa aceitaria, né? E ganharia menos do que o previsto. Cara, tu acha que se as pessoas, tipo assim, se a gente tivesse num país melhor, com a situação melhor, as pessoas seriam mais corajosas ou ia ser a mesma coisa? Por quê? Eu acho que seriam, cara, porque. Mas o brasileiro também tem essa característica de ser, tipo, acomodado mesmo, É. deixar rolar e. É porque, assim, vamos supor, se a gente vivesse num país em que até trabalhos simples conseguissem pagar as contas. Tipo como o João foi nos Estados Unidos, e tipo, os trabalhos de atendente, sabe? Assim, pô, o cara vivia bem, né? Uhum. Cara, em última instância o cara trabalhava com isso e pronto. Então acho que se a gente tivesse uma condição melhor assim, acho que a gente Então, eu teria falaria mais com certeza. coragem. Cara, o meu sonho. Meu sonho, meu sonho é pesado. Hum. Mas eu tenho muita vontade de me candidatar em entrevista de emprego, me chamar e eu esculachar tudo. Como assim esculacha tudo? Pô, fala, pô, isso aqui é o que tu tá me mandando fazer, meu irmão. Isso aí tu vai me avaliar como falando esse bando de baboseira aí, sabe? Por quê? Aham. A maioria das entrevistas é, né? Palhaçada, né? Tipo, eu já fiz, inclusive a do meu emprego atual foi maneira. Uhum. Foi legal e tal. Foi, tipo assim. É. Primeiro que foi um papo, tipo assim, que durou mais de uma hora, sabe? Uhum. Realmente foi interessante. Mas a maioria, cara. Tipo, do meu emprego antigo nem teve praticamente. Mas assim, a maioria é uma baboseira do caraca, sabe? É um cara que não quer estar ali, não quer fazer Sim. nada, não tem conhecimento nenhum do que tá fazendo. Sabe qual é a parada? Quando a empresa cresce muito, ela contrata um setor de RH. Ou terceiriza a contratação para um setor de RH. E aí a galera do setor de RH é formada em RH, não é formada na atividade da empresa. Então não sabe Uhum. nada. E aí não sabe fazer uma entrevista direito, né? Isso Nessa aí. empresa aí que você entrou, você falou diretamente com os responsáveis logo de cara, né? Pô, Uhum. aí faz sentido. É, exatamente. Mas enfim, cara, ou seja, a adulação ela acaba com, destrói o mundo, né, cara? Caraca, e na moral, Olha o poder da adulação. essa parada do trabalho. Hoje até tem o grupo nosso, né? Com os inscritos do J-Station, que é um canal irmão aqui do podcast do Vitor, e a galera falando de trabalho, as pessoas defendendo o trabalho e criticando o trabalho. Eu acho até que o trabalho ele tem uma função assim vocacional e de desenvolvimento mesmo da pessoa. Mas, cara, muito do trabalho é sacanagem mesmo. É tu tendo que lidar com sacanagem Uhum. de outras pessoas, assim, sabe? Eu também acho que é, e, tipo assim, quem paga tem o prazer de, tipo, como ele tem a dor de pagar, né? Acho que Uhum. ele tenta compensar essa dor ferrando com quem ele tá É. pagando. Não, e às vezes o cara é tipo chefe do setor e aí ele tá comendo teu couro, pra não falar outra coisa que ele pode estar comendo, né? Tá comendo teu couro porque o chefe dele tá comendo o couro dele, né? Também tem Isso isso. aí, é um efeito dominó, né? É. Pô, por exemplo, eu já trabalhei revisando o negócio gramatical de uma empresa. Cara, tinha várias coisas pequenininhas assim que eu falava, cara, eu não vou nem botar pra correção, que o design vai ter que mudar, pô, vai ser mó chatice. Só que se eu não corrigia, depois chegava a pessoa acima de mim, ó, Vitor, isso aqui tu não corrigiu. Aí eu, então vou ter que ser chato mesmo, não tem o que fazer. Uhum, É complicado. entendi. É fogo. Deixa eu ver, a gente acabou passando quase tudo. Eu queria ver algum outro trecho que eu grifei que a gente podia falar. Será que o Plutarco imaginava que depois de 2000 anos ia estar dois caras
Falando isso de, tudo a- sobre da a Zona Norte adulação. do Rio de Janeiro. É. Ah, cara, acho que a gente fechou já meio que o assunto, né? A gente foi falando sobre tudo ali ao longo do episódio. Acho que podemos fechar por aqui, né? Já deu 1 hora mais ou menos. Acho que a gente passou de tudo já. É, Assim, foi emendando uma coisa na outra, né? isso aí. Então, galera, que vocês que estão ouvindo, semana que vem vai ter um episódio das outras 2 obras do Plutarco falando sobre amizade. Então curte, comenta, compartilha. Fique por aqui no canal. Clique no link da descrição para você ver algum material complementar a esse artigo. E lembre-se que o livro daqui a 2 semanas vai ser o Prometeu Acorrentado. Valeu, Não, não. pessoal. Não, O próximo, 2 semanas, vai ser o do Plutarco e não, depois não. 2 semanas. Então, o que vai sair semana que vem, né? A gente vai falar dele semana que vem, né? Hum, Entendeu? Aí uhum. mais 2 semanas é o Tá, Prometeu tá, Acorrentado. tá, 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 Entendeu? tá. Beleza, então. E para dezembro, galera, a Guerra do Peloponeso. Isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu.